Olá, vamos de resumo dessa semana? Vem comigo! Um dos assuntos mais falados ao longo dessa semana foi sobre o Credit Suisse, que é um dos principais bancos da Europa. Mas antes eu preciso explicar para você o que é o CDS. CDS é um título derivativo que funciona como um seguro contra a inadimplência. Existe um índice do CDS que aponta se os bancos vão ter capacidade de honrar seus compromissos ou não. E quanto mais alto esse índice estiver, maior a probabilidade de calote. O que acontece é que da noite para o dia esse índice subiu abruptamente, causando um alvoroço no mercado. As ações despencaram de 14 para 3 dólares. E ao longo da semana aconteceram várias declarações dos dirigentes do Credit Suisse, garantindo uma posição sólida do banco, independente do desempenho das ações. Ainda sobre a Europa, falando agora de Reino Unido, a libra esterlina veio se recuperando ao longo da semana, depois de bater o menor nível histórico na semana passada, agora que o governo britânico voltou atrás em alguns pontos daquele pacote fiscal que a gente falou na semana passada aqui, estão lembrados? Isso com certeza traria mais inflação. Falando agora de Austrália, que também teve seu destaque essa semana, já que por lá houve um aumento da taxa de juros na tentativa de controlar a inflação, assim como vários outros países no mundo, né? Por lá a inflação está em torno de 6%, era previsto um aumento de meio ponto percentual, mas acabaram aumentando 0,25%, ficando agora a taxa por lá de 2,6%. Nos Estados Unidos, essa semana, tivemos o discurso de vários dirigentes do Fed, que é o Banco Central americano, sempre com uma postura muito dura, garantindo que por lá os juros não vão cair tão cedo. Essa semana, tivemos a divulgação de vários índices econômicos por lá. Lembrando que o Fed vem apostando numa desaceleração da economia para melhor controle da inflação. O PMI é um índice que mostra as expectativas dos gerentes de compra. Acima de 50, esse índice mostra uma expectativa de expansão do setor. O PMI industrial ficou em 50,9, quando o esperado era 52,2, mostrando assim uma desaceleração na indústria. Já o PMI de serviços veio 49,3, um pouquinho acima do esperado, que era 49,2. O ADP, que mede a variação de empregos privados, veio um total de 208 mil novas vagas, quando o esperado era em torno de 200 mil. O auxílio-desemprego teve um total de 219 mil novos pedidos, quando o esperado era 203 mil. A taxa de desemprego ficou em 3,5%, quando o esperado era 3,7%, ou seja, menos gente desempregada. Só que nesse momento, infelizmente, isso não é o ideal para o controle da inflação. Na sexta-feira, saíram os dados do tão aguardado payroll, que mede a quantidade de novos empregos urbanos, né? Era esperado um total de 250 mil e veio 263 mil. Ou seja, a economia segue aquecida e o Fed vai ter que continuar adotando aquela postura dura de aumento da taxa de juros para controle da inflação. Falando agora sobre petróleo, essa semana aconteceu a reunião da OPEP+, são os 12 países maiores produtores de petróleo no mundo. Eles anunciaram o corte na produção de 2 milhões de barris por dia a partir de novembro. Isso equivale a 2% da oferta mundial de petróleo. O objetivo desse corte é aumentar o preço do barril, o que já veio surtindo efeito ao longo dessa semana. Na China foi feriado a semana inteira, então não teve muita novidade por lá, com exceção do PMI de serviços, que foi divulgado. Era esperado um total de 54,5, mas veio 49,3. Falando agora de Brasil, tivemos uma semana de resultados bem expressivos após o primeiro turno das eleições. As ações das estatais dispararam. O Ibovespa, na segunda-feira, teve alta de mais de 5,5% e foram 5 dias seguidos de alta. Só na sexta-feira que teve uma queda de 1%, mas no total da semana ele teve um resultado positivo de 5,75%. Nada mal, hein? A balança comercial de setembro, que é o resultado das exportações menos as importações, teve um superávit, ou seja, um resultado positivo de 3,99 bilhões de dólares. Mesmo assim, ficou abaixo do esperado, que era 4,75 bilhões. O PMI industrial, que é aquele índice dos gerentes de compra, né, que é bom acima de 50, ele ficou em 51,1 em setembro. E assim fechamos o resumo dessa semana. Espero que você tenha curtido. Eu deixo aqui o meu abraço e até a semana que vem. Bye!